A paz do Senhor para os amados irmãos. Amados, nessa noite eu quero dividir com os irmãos a palavra do Senhor que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14, onde diz: a exortação, a perseverança na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, desde que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Amados irmãos, quando o apóstolo Paulo ele escreve para Timóteo, passando nessas instruções, e quando ele diz que toda a Escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, ela é proveitosa para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Mas nós vemos que a Escritura ela é inspirada, toda ela, desde o livro de Gênesis até Apocalipse. Nós vemos que na Bíblia evangélica existem 66 livros escritos por 40 autores, mas todos eles inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Se nós olharmos em Gênesis 1, nós vamos ver que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre ela. E todos os profetas foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escreverem. E há concordância em todos os livros, amados. Livros que foram escritos anos depois um dos outros. Profetas que foram usados pelo Espírito Santo. Mas a instrução e a inspiração é a mesma, é do Espírito Santo de Deus. E depois nós, quando passamos para o Novo Testamento, nós vemos os discípulos de Jesus escrevendo o Evangelho de Cristo com a mesma inspiração em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Nós vemos as cartas de Paulo também sendo inspiradas pelo Espírito Santo. Nós vemos a carta aos Hebreus inspirada ao Espírito Santo. Vemos a carta do apóstolo Tiago, Judas, de Pedro, João e Apocalipse, inspirada pelo Espírito Santo. Palavras de Cristo Jesus. O mesmo Espírito que levou Jesus para o deserto. O mesmo Espírito que, quando Jesus foi batizado, ele desceu em forma corpórea de uma pomba. Esse Espírito Santo, ele atua até hoje, meus amados irmãos. O livro de Atos dos Apóstolos não foi encerrado, porque hoje a instrução do Espírito Santo está sobre a igreja. Ele usa os seus profetas, os seus pregadores, com mensagens espirituais, mensagens que trazem a salvação do ser humano. Muitas das vezes, nós pegamos um tema, e esse tema, ele é pregado por várias pessoas.
de maneiras diferentes, mas a inspiração é a mesma. É o Espírito Santo que está inspirando. É o Espírito Santo que está falando. Então nós vemos, meus amados irmãos, que hoje o Espírito Santo continua agindo da mesma maneira que ele agia no Antigo Testamento. Só que no Antigo Testamento ele vinha sobre os profetas e os reis, os sacerdotes. E hoje ele age de uma maneira sobre todos. Porque a palavra de Deus tem que ser pregada. A palavra de Deus tem que ser anunciada. E ele usa o pastor da igreja, o anjo da igreja, para trazer uma mensagem inspirada por ele. Quando as pessoas se deixam usar pelo Espírito Santo de Deus, a mensagem ela alcança seus objetivos. Mas quando o homem começa a querer falar de si, dos seus feitos, a mensagem não tem nenhum alcance. Mas o Espírito Santo, quando ele opera, a semente é lançada e ela vai germinar. Por isso, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo que toda palavra ela é devidamente inspirada. A inspiração é uma só. Os autores são vários. Homens de várias gerações, homens que viveram épocas diferentes, em lugares diferentes, mas com o mesmo objetivo. No início, no Antigo Testamento, era de anunciar a vinda do Senhor Jesus. E no Novo Testamento, é para falar de quem foi Jesus, do que Jesus fez aqui na terra, o sacrifício vicário dele, para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que eu e você pudéssemos ser livres. E a palavra tem que ser pregada. Como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, a tempo e a fora de tempo. Todas as vezes que você abrir a sua boca, ou eu abrir a minha boca, para falarmos do amor de Deus, o Espírito Santo vai nos instruir. Ele vai nos lembrar de passagens que estão no livro sagrado. E você vai poder falar. E as pessoas vão te dar ouvidos. Vão prestar atenção naquilo que você está falando. Porque você está falando de uma palavra inspirada por Ele. Você não está falando de si mesmo. Você não está falando de coisas inventadas, mas coisas relatadas no livro sagrado. Livro esse, que por essa inspiração divina, é o livro mais vendido, amados. É o livro mais lido e examinado. Ler, todo mundo lê. Examinar a Escritura, que está a diferença. Estudar a Escritura é que te faz ser mais conhecedor do que o outro. E o Espírito Santo te lembrar mais quando nós estudamos, quando nós examinamos a Escritura, deixamos o Espírito Santo agir em nossas vidas. Por isso, meus amados irmãos, Timóteo, um jovem pastor, Paulo diz para ele, pregai a tempo e fora de tempo. Porque ele já conhecia a Escritura Sagrada. Ele vinha de uma família cristã, uma família que buscava a presença do Espírito Santo. Uma família que pregava o Evangelho de Jesus.
todas as vezes que você pega este livro sagrado para examinar as Escrituras, o intérprete vai ser sempre o Espírito Santo. Você vai ler um versículo hoje e você vai interpretar de uma maneira. Daqui uma semana, esse mesmo versículo, você vai entendê-lo de outra maneira. Porque o Espírito Santo vai te dar a interpretação para aquela ocasião, para aquele momento, para aquelas pessoas que estão ali à volta. E você vai poder falar debaixo da inspiração do Espírito Santo. Todos que passam por aqui, que pregam a palavra do Senhor, de segunda a sábado, eles têm a inspiração do Espírito Santo. Eles não falam somente de si, porque quem está inspirando eles é o Espírito Santo de Deus. E por isso que a Escritura ela é divinamente inspirada por esse Consolador que agia na terra desde que ela era sem forma e vazia. E continua agindo hoje. A igreja hoje é um canal de bênçãos. Por quê? Ela é usada, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Quando do arrebatamento da igreja, que o Espírito Santo não estiver mais aqui no nosso meio, certamente não haverá mais inspiração. Certamente não haverá mais o agir do Espírito Santo de Deus aqui na terra. Mas muitos ainda irão se arrepender. Porque vão entender que o agir do Espírito Santo de Deus aqui na terra era tremendo. E eles não quiseram aceitar. Mas muitos, como está em Apocalipse, vão se apresentar. E vão se arrepender. E como diz a palavra, quem são esses? São aqueles que vieram da grande tribulação. Porque sem a presença do Espírito Santo de Deus, haverá tribulação. Sem a presença do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida, nada se fará, nada acontecerá. Você será como um sino que tine, mas não executa a palavra. Por isso, meus amados irmãos, leiam a palavra, estudem a palavra, examinem as Escrituras e deixem o Espírito Santo de Deus interpretar, agir na sua vida, para que tudo aquilo que você falar seja de inspiração divina. Que você possa ficar com essa palavra e que o Espírito Santo de Deus possa verdadeiramente te inspirar todas as vezes que você abrir a sua boca para falar das Escrituras Sagradas e que as pessoas possam entender que você é chamado para pregar a tempo e a fora de tempo. Eu agradeço a minha rica oportunidade que vocês possam ficar na presença do Espírito de Deus e sentir o toque dele na sua vida para te fazer um homem e uma mulher pregadores da palavra, que levam a palavra aonde for necessário e deixem o Espírito Santo agir na vida de vocês, para que ele possa fazer a diferença através de você, lançar a semente e essa semente germinar. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Fiquem com Deus.